Nós estamos aqui com o nosso coração assim, cheio da graça dele, porque sabemos que grandes coisas ele está fazendo. E eu queria te perguntar como que está a sua alma. Porque essa música, eu não sei quanto a vocês, mas eu falo que essa música ela acabou de contar a história da minha vida hoje. A minha alma, eu andei muito assim, ferida, triste, sentindo assim como se fosse um deserto em muitas áreas. E hoje, de verdade, quando eu olho para a minha história, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, porque eu sou o oceano. Hoje eu sou o oceano, por causa do que Ele fez por mim. E querido, o que o Senhor deseja fazer na sua vida? Ele quer fazer da sua vida o oceano. Ele quer fazer da sua vida o lugar de paz. Ele quer fazer da sua vida o lugar de abrigo, o lugar de segurança, o lugar de aconchego. Quando nós não entendemos o coração paterno, o coração do papai lá do céu. Querido, muitas vezes o nosso coração, ele é esse lugar de dor, esse lugar de abandono, esse lugar de solidão. Sabe? Esse lugar de tristeza, esse lugar de falta. Esse lugar onde falta direção, onde falta provisão, onde falta proteção. E eu falo que eu tinha na minha vida um senso constante de abandono e uma ansiedade profunda. Queridos, eu não entendia, eu não sabia porquê, mas aquilo me consumia. Até que eu entendi que o que me faltava era paternidade. E foi uma longa descoberta, porque talvez você está aqui, você já conhece o Senhor há 1 ano, há 2, há 10, há 20, há 30. Eu também já conhecia ao Senhor há muito tempo. E todo o processo de conhecer ao Senhor realmente é uma caminhada. Até que você começa a entender a paternidade. E aí quando você entende paternidade, querido, você sai desse lugar. Porque esse lugar de dor, esse lugar de abandono, esse lugar de falta de proteção, de falta de provisão, sabe, esse lugar de falta de provisão mesmo, quando você sente que não flui, que não vai, que não rompe, que tudo está difícil, tudo está apertado. Quando você percebe que a sua vida não prospera em nada. E a gente sempre está buscando explicações, não é? A gente sempre está buscando entender o porquê. E muitas vezes a gente acha que é porque a gente não fez aquela faculdade, que é porque a gente não casou com a pessoa certa, que é porque são tantos os motivos que a gente tem na nossa vida. E de alguma forma, em algum nível, isso pode ser assim. Mas quando você descobre a paternidade, quando você descobre o que é ter um pai, a sua vida para de depender das circunstâncias. A sua história, o seu sucesso, a provisão, a prosperidade. E quem aqui me conhece sabe que eu não falo de prosperidade. A última coisa que eu penso quando eu falo em prosperidade é em dinheiro, embora o dinheiro também entre. Ela vem. Porque o pai, quem é o pai? Qual é o papel do pai? O pai,
é aquele que provê. O Pai é aquele que supre. O Pai é aquele que dá proteção. O Pai é aquele que dá segurança. O Pai é aquele que te leva para um lugar. Quando você tem medo, Ele te leva para o abraço. E eu falo isso, querido, de mim, porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Nos momentos de maior dor, nos meus momentos de crise, o Senhor começou a me ensinar uma coisa. A correr para os braços dEle, da mesma forma que uma criança faz, quando ela se machuca, ou quando ela está com medo, ela corre para os braços do Pai e gruda no pescoço do Pai. E eu aprendi isso. E no Pai, você tem esse lugar do abraço, onde você pode correr, onde você pode se esconder. Querido, quando bate o medo, quando bate a dor, quando bate a ansiedade, como aquela criancinha que corre para o Pai. Quando nós descobrimos a paternidade, nós também aprendemos a correr para os braços dEle. E eu queria compartilhar algo com vocês que tem queimado no meu coração nessas últimas 2 semanas. Lá em Gênesis, quando tem toda aquela descrição em que o homem se perde quando acontece a queda. Queridos, uma coisa que me chamou tanta atenção ali em Gênesis 1, esses últimos dias. O primeiro sentimento que bateu no coração do homem. Vocês lembram qual foi? Medo. E é muito interessante porque é o medo de quê? Não é? O medo de Deus. Olha isso. Senhor, quando eu vi que o Senhor estava chegando, eu tive medo. O que eu fiz? Eu me escondi. E o que o Senhor tem trazido muito ao meu coração, querida, é que quando você entende a paternidade, você para de ter medo. E sabe de uma coisa? O medo, ele está presente em tudo na nossa vida. Você já percebeu? Medo de não conseguir, medo de fracassar, medo do novo, medo dos desafios, medo de arriscar, medo do que possa acontecer com o seu futuro, medo de como possa ser o seu futuro. O medo é uma palavra dominante, medo do que vai acontecer com os seus filhos, o que vai ser dos meus filhos. Medo da morte. Quando o seu marido sai, quando o seu filho sai e ele demora a voltar, medo. Será que aconteceu alguma coisa? Por que a gente não pensa assim? Algo muito bom deve ter acontecido com ele. Ele ainda não voltou. Talvez ele parou para lanchar, não é? Medo. Foi o que entrou junto com Adão e Eva lá na queda. E queridos, a coisa mais linda que eu vejo sobre a cruz de Cristo, uma das, porque tudo na cruz de Cristo é lindo, mas a coisa tão linda que eu vejo, Jesus, Ele veio para nos restaurar. Querido, lá naquele lugar onde Adão e Eva se perderam,
Jesus, ele se entregou naquela cruz para nos colocar em um lugar onde o pecado nunca aconteceu, para nos levar antes, querido, lá no propósito original para o qual ele nos chamou. E quando ele fez a mim, quando ele fez a você, não estava nos projetos dele o medo. Amém? Quando ele nos fez, não estava no propósito a ansiedade. Quando ele nos fez, não estava no propósito a ausência dele. E sabe o que aconteceu ali, querido? O que aconteceu? Foi que imediatamente após o homem ter pecado, ele perdeu a presença. Ele perdeu a presença. Ele se escondeu, ele fugiu. E o interessante é que nós não vemos Deus fugindo do homem em nenhum momento. Mas o homem se esconde. O homem perde a presença. E ali começa a entrar o medo. Paternidade para mim é presença, amém? Paternidade é presença, querido. Paternidade é esse lugar onde você pode olhar nos olhos dele. Paternidade é esse lugar de segurança, onde você pode olhar para alguém que é maior do que você, onde você sabe que você tem um refúgio, que você tem um abrigo, onde você sabe que você tem presença. Um dia, não faz muito tempo, o Senhor me disse assim: sabe por que você tem algumas dificuldades no relacionamento? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E ele falou para mim assim: é porque te faltou presença. Presença paterna, presença materna, te faltou presença. E ele me levou para esse lugar, onde eu olho para ele, onde a presença dele me alcança. Querido, o que Jesus fez por você naquela cruz? Ele te devolveu a presença. Ele te tirou do lugar do medo, ele te tirou do lugar da dor, ele te tirou do lugar da ansiedade. Agora eu queria falar um pouquinho com você. Quando a gente fala de paternidade humana e maternidade, nós estamos falando de um propósito que Deus colocou aqui na terra para que nós fôssemos bem-sucedidos. Amém? Deus entregou para todo pai e toda mãe, não importa onde ele esteja, em que parte do planeta ele esteja, não importa se ele é cristão ou não, todo pai e toda mãe tem um poder dado por Deus de abençoar o filho. E esse é o propósito dele. Ele colocou a imagem dele em mim, em você. Ele colocou a imagem dele no casal, homem e mulher. Ele colocou a imagem dele na família. E ele projetou que todo filho que nascesse nesse planeta
tivesse paternidade, tivesse maternidade. Sabia que ele projetou isso? Ele projetou, querido. Isso estava nos propósitos dele. Mas o que aconteceu foi uma disfunção. Uma disfunção que começou lá no Éden, quando o homem se perdeu de Deus, quando o homem se perdeu da presença, quando o homem começou a fugir. E aí, o propósito começou a ser distorcido, porque a paternidade e a maternidade começaram a sofrer vários impactos, um após o outro. E nós perdemos a referência de qual era o propósito. Querido, na cultura judaica, eu não estou dizendo para vocês que a gente tem que fazer igual, mas é só para você entender como que isso funciona. Na cultura judaica, eles têm vários hábitos familiares de transmissão da bênção. E eu não sei se vocês se lembram daquele texto, quando Isaac, Gênesis 27, quando Isaac, à beira da morte, ele chama o seu filho Esaú, que era o primogênito, e fala: vai lá, caça um animal no campo para mim. Eu estou lendo aqui, tá? Gênesis 27, 2. E depois prepare o meu prato favorito e traga aqui para eu comer. Então eu pronunciarei a bênção que pertence a você. E na cultura judaica, querida, existe uma cultura de bênção familiar. Então, quando o filho chega, quando ele está no ventre, a comunidade inteira entende que está chegando uma bênção de Deus. E a comunidade se reúne, sabe para quê? Para proteger aquela grávida. Para proteger a grávida. E o marido entende que aquele momento é um momento especial, é um momento de cuidado. É um momento em que aquela criança precisa ser amada e aceita. E querido, e eles têm todo esse cuidado. E é interessante que hoje a ciência já tem algumas áreas de estudo e pesquisa que mostram que o primeiro traço de caráter de uma criança é formado no ventre. Dependendo da experiência que a mãe tem, ela vai formar um ou outro traço no ventre. Então, aquela mãe que passa muita ansiedade, aquela mãe que sofre de rejeição, aquele sentimento já forma um dos traços de caráter que aquela criança vai levar para a vida toda. Agora, na cultura judaica, quando a criança ainda estava no ventre, eles já faziam os ritos de aceitação. E quando aquela criança nascia, aquela criança já nascia entendendo que ela era aceita, que ela era amada, porque havia toda uma forma de fazer e de dizer isso para aquela criança. E eles têm um dia na semana em que eles se reúnem ao redor da mesa. E, querido, naquele dia, o pai olha para os filhos e libera, um dia, toda semana, libera a bênção. E o pai vira para a filhinha dele de 4 aninhos, de 5 aninhos e fala: filha, você é linda. Filha, você é especial. Filha, você vai se casar com um homem lindo. Filha, você vai ser próspera e o seu marido vai te amar. E ele vira para a filha dele e fala assim: filha, você está conectada ao Deus Todo-Poderoso pela aliança de Abraão. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer uma. E o mesmo ele faz com o filho. Querido, e ele vai fazendo isso ao longo da vida.
o filho se torna um adolescente, a filha, ele vira para a filha e fala: filha, você está se tornando uma linda mocinha, uma linda mulher. Qualquer homem que olhar para você vai te amar, vai te desejar. Você vai ser uma esposa perfeita. E você vai ter um marido que vai te amar, um marido que vai cuidar de você. E ele vira para o filho dele e fala: filho, você está se tornando um homem. E você será um excelente pai de família. E você vai amar a sua esposa, você vai ter filhos lindos. Quando o filho está com 12, 13 anos, eles fazem um ritual que eles chamam, é um ritual para passagem para a vida adulta. Queridos, e eles vão liberando bênção sobre os filhos, bênção. Agora, sabe o que os estudos mostram? As estatísticas. Que os judeus, esse povo, é o povo mais próspero da terra. Se você fizer um estudo nos Estados Unidos, que é um país considerado de primeiro mundo, você vai descobrir que em todas as posições, as pessoas mais prósperas e mais bem-sucedidas são os judeus. Eles estão em todas as áreas, na área cinematográfica, na área da medicina, da literatura, em tudo eles estão lá. E eles são prósperos em tudo que eles fazem. Sabe por quê? Porque eles entendem o que é bênção. E eles liberam bênção sobre os filhos. E, querido, a liberação da bênção é como se ela abre uma porta dentro do espírito do filho. E quando o pai fala para aquela menina: filha, você está linda. Sabe o que acontece com ela? Ela não precisa que nenhum rapaz da rua venha afirmar a identidade sexual dela. Ela não precisa buscar nos rapazes da rua uma afirmação da sua identidade. Ela não precisa vestir roupa sexy para que alguém olhe para ela e diga que ela está linda, porque ela já sabe que ela é. E os rapazes, eles não têm, as moças e os rapazes dessa cultura, os estudos mostram que são raros os casos de crise de identidade sexual, sabia? Porque, sabe quem define a identidade sexual de um filho? O pai. Como assim? Quem afirma é o pai. O pai proclama a bênção. E o pai diz para a filha: você é uma mulher linda. Você é um homem lindo. Você está se tornando um lindo homem. E sabe o que acontece? Ele abre uma porta dentro do espírito do filho dele e o filho acredita. Da mesma forma que quando o pai fala: você é inútil, você não vai dar em nada, ele também abre uma porta dentro do espírito do filho dele e o filho acredita e se comporta daquela forma. Ou às vezes o pai pode não dizer nada. Mas o silêncio também, querido, faz muito mal. O pai que é indiferente. O pai que não diz. Não diz que é feia, mas também não diz que é bonita. Não diz que faz tudo errado. Mas também não dá aprovação. Queridos, tem muitas pessoas entre nós, e aqui tem muitas, que passam a vida fazendo tudo em busca de aprovação. Sabe o que é isso? É você se relacionar, não pelo relacionamento em si, pelo amor em si, mas porque você precisa que as pessoas olhem para você. Porque você precisa ser aceita e você não consegue dizer não. Por quê? Porque você precisa ser aceito pelas pessoas. Se você disser não, a pessoa não vai gostar mais de você. Eu não estou dizendo que é assim. Estou dizendo que é como, às vezes, a nossa dor faz a gente sentir as coisas. Isso não é verdade. Quem me ama, querido. Se eu disser não, ou sim para ele.
E eu sempre digo assim, se uma pessoa que eu não puder dizer não para ela deixar de me amar, é porque não era para ela caminhar comigo. Porque quem me ama tem que amar o meu sim e o meu não. E eu tenho que amar as pessoas dessa forma. Aí, querido, tem um tanto de gente vivendo casamento, família, trabalho, igreja. Serve ao Senhor, faz um monte de coisa na igreja. Para quê? Para ter a aprovação do pastor. Para ser aceito, para ser amado, para ser visto. Porque o papai e a mamãe não deu para ele aceitação, não deu para ele aprovação. Então, pai e mãe, eles têm um poder enorme. E aí, muitas vezes, eu acredito que a maioria que já passou por isso, eu já passei. Principalmente quando as nossas dores são grandes, quando os nossos traumas são grandes. Aí a gente pergunta assim, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Não é assim? Por que eu fui abusado? Por que eu fui tão humilhado? Tão desrespeitado? Onde o Senhor estava? Quando eu era só uma criança, quando eu era um adolescente, quando eu sofri tanto sozinho. Querido, querida, Deus sonhou e planejou que essa história fosse diferente. Para isso Ele te deu pai e mãe. Porém, existe um porém. Eu sempre falo que nós nunca, jamais devemos culpar os nossos pais pelas coisas que aconteceram na nossa vida, pelas dores, pelos erros. Porque não tem culpado. Nós não estamos aqui para culpar os pais. Ou para sentir culpa, sabe? Falar, não, eu errei com meu filho demais. Não, querido. É para você entender onde que tudo começou. E tudo começou lá naquele lugar onde o homem perdeu a presença de Deus. Onde entrou uma raiz, que a Bíblia chama de raiz de iniquidade. E que foi sendo transmitido. E aí nós perdemos maternidade, nós perdemos paternidade. E nós entramos em dor, em sofrimentos. Agora, sabe qual que é a boa notícia? Deus sonhou que fosse diferente desde o início. Quando Ele viu o que aconteceu com Adão e Eva. Sabe assim, querido, qual é a cena que eu imagino? Eu imagino os olhos dele, cheios de dor, cheios de tristeza, porque quando ele olhava para aquele homem e para aquela mulher que ele criou, e eles eram lindos, eles eram perfeitos, eles tinham dentro deles todo o senso de amor, de cuidado, de proteção. Deus olhou para eles e Deus já enxergou a história toda, o que aconteceria. E ali, eu acredito que o coração de Deus, esse coração paterno, olhou para eles e já criou uma solução, que é o que a palavra diz. Ele olhou e falou assim, eu vou dar um jeito nisso. E o interessante, querido, é que Adão e Eva, a gente olha para eles, o coração deles era tão duro, em nenhum momento eles se arrependeram, eles se esconderam. Se esconderam, se arrepender? Não. Eles não se arrependeram. Porém, o Senhor olhou para eles
coração apertado. E já trouxe uma provisão. Que é o que Jesus traz. A graça, a provisão. Querido, toda vez que você olhar para a sua vida, que você olhar as dificuldades, que você olhar os impossíveis, toda vez que você olhar para aquelas coisas que são difíceis na sua vida, olhe a partir da provisão, graça. Porque é isso que Jesus trouxe. Jesus veio para te devolver, querido, para te restaurar, para te dar de volta tudo aquilo que você perdeu. Às vezes a gente fica olhando para a dor, para a dificuldade, para o problema, e ele é pesado. E a gente acha que ele é difícil. E de fato pode ser. Só que eu posso olhar para ele. E eu posso ver ali um peso. Ou eu posso olhar para ele e ver provisão. Porque não há nada, absolutamente nada, que o Senhor não possa fazer. E o caminho dele é simples. É simples. Não importa o tamanho da dor, da dificuldade, do problema. Se você olhar a partir da graça, você vai entender. É a provisão dele na sua vida que vai te dar tudo, que vai restaurar tudo em você. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós temos muita coisa para acontecer ainda. E o Senhor quer que você entenda algumas coisas para que você passe por esse processo de cura, de restauração. Então feche os seus olhos. E você vai pedir ao Senhor agora: Pai, abre os meus olhos para que eu entenda a paternidade. Sabe por quê, querido? Porque como a referência que a gente tem de paternidade e maternidade é muito distorcida, é difícil, muito difícil para nós entender a paternidade dele. Mas que ele te conceda graça nesse momento. Que os seus olhos espirituais se abram, que os seus ouvidos se abram. E que você comece a partir de agora a ter uma visão de paternidade, de maternidade que você até então não tinha tido. E essa visão vai te aproximar do Pai lá do céu. Em nome de Jesus, eu estou ministrando e profetizando sobre a sua vida. Olhos abertos, ouvidos abertos e um coração atento para a revelação que o Senhor está trazendo sobre você. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar um pouquinho. Queridos, quem aí já começou, já conseguiu identificar algumas coisas na sua vida e na sua história? Quem já conseguiu? Algumas dores, algumas coisas que te bloqueiam. Sabe como que é esse processo de cura, de libertação? É quando você começa a entender o que aconteceu na sua história. O que te paralisou? Onde você parou? Tem gente que está parado lá nos 8 anos de idade. Tem gente que está parado nos 10. Queridos, eu atendi uma irmã
que para cada encontro que eu tinha com ela, Deus dava para ela um sonho. Foi uma coisa impressionante. Deus dava para ela um sonho. E ela chegava e me falava, pastor, eu sonhei isso, Deus me mostrou isso. Uma vez ela falou assim comigo, eu sonhei que eu tinha tantos anos e eu estava com um vestido tal. E aí na hora o Senhor mostrou, era onde ela estava presa, lá nos 7 aninhos, com aquele vestido. Então, querido, olhe para a sua vida, deixa o Senhor, deixa o Senhor descortinar, saia do lugar do medo. Você sabe qual é a principal coisa que impede a nossa cura? Medo. Porque a gente não quer confrontar a dor, a gente tem medo da dor. Deixa o Senhor te mostrar onde que você está. Aleluia.